pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para iniciar o programa Friends of God. É com muito prazer que eu quero hoje entrevistar, bater aquele papo e saber de algumas coisas que muitas das vezes não é falada, não é exposta, mas aqui no Friends of God você vai tomar conhecimento. Está conosco hoje o pastor Ricardo Vasconcelos, né? Tem que ter o S no final, Isso né, pastor? aí, pastor Ricardo Vasconcelos. Vasconcelos e pastora Maila. Falei certo o nome? Maírla Vasconcelos. Maírla Vasconcelos, Quase. isso mesmo. Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta. Sempre teve o desejo de ministrar para a família? Na verdade, pastorzão, a gente percebeu, como pastor de igreja local, que todas as vezes que a gente estava pregando, ministrando e falava alguma coisa na área da família, a gente sentia uma unção e uma graça especial. Então a gente notava que havia uma diferença. A gente estava pregando em algum assunto e, como pastor local, a gente fala de tudo, e às vezes falando de família, falando de casamento, falando de criação de filhos, a gente sentiu uma unção, uma graça especial, e não só a gente percebeu, mas pessoas que nos ouviam também perceberam, e a gente começou a receber alguns convites nessa área de família, encontros de casais, jantar de namorados, e a coisa foi crescendo e virou uma bola de neve hoje. Ok. Para quem não sabe, pastor Ricardo e pastora Maila, eles ministram especificamente, o ministério deles é na área de família. Amém? Vamos saber mais um pouquinho. Bom, quantos anos no Evangelho? Eu tenho já 24 anos de convertido. Casado? Vou fazer agora em outubro de 2015, 22 anos de casado. 22 anos de casado com a mesma mulher. Com a mesma Graças a mulher, Deus. graças a Deus. Pastora, me diga, sempre no Evangelho, desde criança, como foi? Eu me converti, na verdade, aos 11 anos de idade. Vim de uma família que não era religiosa e convidada por alguns amigos. Fui à igreja evangélica e recebi Jesus como Senhor. Minha vida foi transformada. Na idade de 11 anos. De 11 anos. Sim. E depois disso, nunca mais deixou Jesus? Nunca o mais. caminho da verdade? Graças a Deus, não. Não. Ok, isso é bonito de ver. Então vocês estão para fazer 22 anos. 22 anos de casado. De casado. Quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos. Coisa de gente corajosa Animada. E um pouquinho doida. 4 filhos. A idade deles? A minha filha mais velha, agora em outubro, faz 20. A Bianca tem 18. O Ricardinho tem 14. E o Josué tem 10 anos. Então, um pré-adolescente e os outros 2 na adolescência. E a outra já na juventude. Exatamente. Já. Que ótimo. Experiência. Vamos falar qual foi a experiência que lhe impactou nessas ministrações para casais. Pastor, a gente tem muitos testemunhos, muitas histórias, mas eu me lembro agora, sim, pego de surpresa, de uma ministração que a gente fez uma vez, e havia um casal no local e eles já estavam separados, já estavam morando em outro lugar, já estavam, assim, tudo feito, tudo determinado, assim, para não voltar mais, participaram da palestra, inclusive fazendo comentários e, assim, querendo realmente agredir um ao outro, e participaram da palestra e depois a gente soube com o tempo que eles reconciliaram. Isso tem já mais de 18 anos e eles estão juntos até hoje. Nossa, muito lindo isso. Muito lindo. A restauração de um casamento. A pergunta para a senhora seria, pastora, a senhora já teve alguma experiência ruim dentro de casa, sendo que a senhora ensina para tantos e depois bateu na senhora alguma situação que a senhora olhou assim e falou, meu Deus, eu ensino sobre isso? Várias. E as pessoas, às vezes, olham a gente ministrando de púlpito e acham que a vida da gente é implacável. É verdade. Né? É verdade. A gente não tem situações, a gente é realmente aquele santo que não tem problema algum.
a porta do céu não só está aberta para a gente, como a gente vai lá e volta A hora que quer. a hora que É quer. verdade, é Né? verdade. Então teve várias. Várias, pastor. É interessante porque um dos grandes desafios, né, é realmente a gente viver aquilo que a gente prega. Eu creio que a autoridade de um ministro está em viver aquilo que ele prega, né? E eu já passei várias, eu creio que até para a nossa fé ser testada, eu creio que para a gente crescer, você pode ter percebido que nas nossas palestras esses dias a gente compartilha muitas experiências pessoais, porque eu e meu esposo, nós vivenciamos e vencemos crises conjugais, diferenças conjugais, e hoje se tornaram ilustrações, dizendo que é possível, porque nós somos um casal atípico no sentido, nós somos muito diferentes, mas é como diz a terceira dobra, está aqui fazendo diferença, né, e mostrando que é possível ter um casamento de sucesso, não um casamento perfeito, porque eu acredito, nós sabemos que não existe um casamento perfeito, mas existe um casamento que vale a pena, e com Jesus vale a pena. Então, eu teria uma pergunta para vocês, uma outra, né? Às vezes as pessoas comentam e dizem que não deu certo por causa da cumplicidade de gêneros, gêneros, né? E qual seria a palavra do Senhor a respeito desse assunto? Existe isso mesmo? A cumplicidade de gêneros e tal, não deu certo por causa disso? Explica alguma coisa para nós. Pastor, a gente parte nossa ministração, o nosso ensino, ele é todo fundamentado na Bíblia. Então, a gente sempre diz uma coisa importante: o que a gente ministra é de acordo com a palavra de Deus. Se a pessoa tem a palavra de Deus, a Bíblia, como seu livro de regra, fé, prática, se para ela a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus em Mateus 19 diz que nós não podemos nos separar, que nós não devemos nos divorciar. Então eu tenho uma ministração que eu falo sobre isso. A tendência de todo problema conjugal, todo mundo que passar por uma situação difícil no casamento, mais sério ou não, a primeira coisa que vem na cabeça, a primeira tentação é: vou me separar. Não está dando certo. Mas eu sempre uso uma ilustração que é o quê? Existe uma porta e você entrou por aquela porta. A tendência é sair pela mesma porta. Mas eu sempre digo, olha, se você fechar essa porta, lacrar essa porta, fechar a porta do divórcio, só então você vai ter condições de enxergar outras possibilidades de saída. É automático, acabou o culto aqui na sua igreja hoje, todo mundo foi em direção àquela porta. Mas se desse um defeito naquela porta e ela não pudesse ser aberta, nós iríamos tentar imaginar uma outra maneira de sair daqui. Então eu digo, querido, você está com um casamento difícil, seja por que motivo for, primeira coisa, fecha essa porta, lacra ela. Ela não é uma possibilidade legítima para o crente em Jesus, ok? Ok. E agora? Vamos procurar uma janela, vamos procurar outra porta, vamos abrir um buraco no teto, vamos bater com um ferro aqui no chão, até a gente abrir outra possibilidade de solução para esse problema. Então, na realidade, a cumplicidade existe, porém não justifica um um divórcio para um filho e uma filha de Deus, né? Ok. Outra pergunta: como que o senhor lidaria com uma filha retornando da escola, sofreu uma violência sexual e agora ela, depois de alguns dias, descobre que está grávida? Bom, sua filha psicologicamente está arrasada, né? Ela não tem condições nem de olhar aquela criança como uma bênção do Senhor. Como que o senhor trataria isso? Pastor, a gente sabe que a humanidade, a carne, né? Eu sou uma pessoa que provavelmente a primeira reação seria de ódio, seria de querer perseguir o indivíduo, tentar achar e etc. Mas eu acredito, como pai, mas eu acredito na Bíblia e acredito no poder da palavra de Deus e no perdão. Então eu já mesmo vivi... tendo uma filha violentada dentro de casa. Mesmo tendo uma filha violentada. E grávida de um estuprador, uma pessoa terrível que, humanamente falando, eu diria merece não só a morte. Eu falo isso.
Fala, um cara que faz uma coisa dessa e alguém deseja a morte dele, para mim é uma pessoa muito crente. Porque meu desejo seria torturá-lo muitos anos antes de matá-lo. Então esse é o Ricardo, homem, carnal, pai falando. Mas eu acredito no perdão, no poder milagroso. Sabe, o impossível de Deus? É esse momento que ele vai entrar em ação para que a gente tenha condições de liberar o perdão, Deus operar esse perdão no nosso coração e a gente fazer não o que quer, mas o que a Bíblia diz, que é, no caso, aceitar essa gravidez, saber que a criança não tem nada a ver com isso, orar, tratar com psicólogos cristãos para poder amenizar ao máximo e fazer o que a Bíblia ensina. Pastora, por favor, a senhora na mesma situação, sua filha dentro do quarto chorando, em desespero, dias e dias, ela descobre que está grávida, agora ela quer fazer um aborto. O que a senhora diria? Porque, na realidade, olhando assim, todas as pessoas pensam que o aborto seria o melhor caminho, porque é uma gravidez indesejada. É. Ok? Agora, o que a senhora diria, então, para sua filha, nesse momento, que não queira nem ouvir o pai com essa tese toda que ele acabou de falar, que é muito linda, por sinal, né? Mas a gente quer ouvir da senhora como mãe, o que a senhora acha que seria o lado certo da senhora dizer para sua filha? É uma situação trágica, né, pastor? Lógico, a gente não gosta nem de conjecturar, mas enfim. Eu penso da mesma maneira, tanto acontecendo comigo, eu aconselhando para alguma pessoa, de que foi uma tragédia. Realmente existem coisas que acontecem, eu falaria para minha filha, filha, tem coisas que acontecem que a gente não tem resposta aqui na Terra, talvez a gente nunca tenha resposta, tem coisa que só na eternidade, mas aborto é uma situação fora de cogitação. A senhora deixaria, então, e levaria a sua filha a ter um filho indesejado para o resto da vida, para ela nunca mais esquecer daquela marca que ela teve? Agora, pastor, acredito que pelo poder de Deus pode ser revertido, porque o que acontece? O aborto, né? Quando uma criança está sendo tirada, ela não está levando coisa só do pai, ela está levando coisas da mãe. Então, ele não vai ser, vamos dizer, o filho de um estuprador, ele não é filho só do estuprador, ele é filho da mãe também. Então, quem sabe essa criança pode ter um testemunho, pode Algumas ter uma história. pessoas dizem que talvez o senhor responderia essa aqui. Muitas pessoas dizem que Deus quis assim. O senhor acredita que a pessoa vendo a filha numa situação dessa natureza, agora vamos acreditar que Deus quis assim? Simplesmente porque aconteceu uma gravidez nesse percurso? Ô pastor, eu acredito que não há uma resposta exata, única para isso. Porém, eu diria que provavelmente existe brecha, porque eu ouvi uma vez uma missionária relatar um estupro para o meu pastor, que era psicólogo e também trabalhava com família. E durante a conversa, ela não falou nada dela, mas ela falou por que revoltada, que Deus permitiu e etc, etc. Mas um momento o meu pastor teve uma revelação e disse para ela, mas Deus está me mostrando que você teve brecha na sua vida da prostituição. E ela confessou que tinha a prática da masturbação na vida dela e, às vezes, de ver pornografia. Então, uma coisa que ela veio alimentando durante anos, chegou no ponto de abrir uma brecha a tal ponto que alguém entrou, estuprou e ela ficou revoltada com Deus, sem parar para olhar que ela deu essa legalidade. Então, eu acredito que, na maioria dos casos, haverá algum tipo de legalidade dada pela família ou pela própria pessoa. Não digo que todos os casos. Pastor, pode acontecer isso com uma pessoa que não fez nada? Pode. Qual é o propósito? É o que ela falou. Nós não sabemos, né? Às vezes aquele filho, Deus vai fazer a maldição virar uma bênção, é o Deus do possível, vai ser um testemunho, né? Vai ser uma experiência de cura e libertação. A gente ouve testemunhos de pessoas da Segunda Guerra Mundial que encontraram depois a pessoa que violentou, estuprou, maltratou, matou a família e perdoou. Gente lá em São Paulo que o cara deu tiro, foi notícia nacional, e acertou para matar a mãe, matou a filha, e hoje esse homem dá testemunho no altar com o homem que atirou, quer dizer, uma coisa praticamente impossível. Mas, pelo poder de Deus, a cura vem e
isso se torna uma coisa que glorifica o nome de Deus. Em outras palavras, será uma batalha muito difícil, mas tem possível, solução, possível de conseguir reverter algo quadro que poderia terrível. ser lastimável. Exatamente. Esse é o segredo do nosso Deus, né? Coisas que normalmente a gente encararia como impossível, não tem como reverter, Deus reverte. E outra coisa, você falou do aborto. O aborto não deixa de ser um trauma. O aborto não deixa de ser um sofrimento, o aborto não deixa de ser uma atitude que a pessoa também não vai esquecer o resto da vida. Às vezes, numa situação dessa, vai ter que escolher qual dos difíceis eu vou decidir conviver com ele. A decisão de ter uma criança que tem partes de mim, da minha família, que eu posso lutar para ser uma bênção e perdoar e etc. Ou eu vou conviver com a decisão de ter matado uma criança do aborto. Então, querendo ou não, é uma decisão difícil com situações difíceis. Bom, eu quero deixar bem claro que eu estou simplesmente entrevistando. Então, na realidade, parece que eu apoio um lado ou outro. Não, eu preciso ouvir de vocês, que é isso que quem está assistindo, né, gostaria de saber. Uma outra pergunta seria, entre todas as situações que vocês já viveram, tem quantos anos ministrando para a família? 20 anos. 20 anos ministrando para a família. Ok. Dentro desse período, homossexualismo. Homossexualismo hoje é uma situação complicada. As pessoas procuram confessando que tem esse trauma ou essa situação na vida, gostaria de deixar, não consegue, essas coisas assim que a gente costuma ouvir. As pessoas chegam falando? Chegam falando, chegam pedindo ajuda, chegam confessando que são pessoas que estão, às vezes, até vivendo casadas, mas têm tentações ou problemas nessa área. É mesmo? Então, essa situação acontece, ela é real, ela está aí. Eu diria que a maioria das pessoas que tem problema nessa área tem uma explicação clara, psicológica, já conversei com várias pessoas. Mas independente, pastor, pessoa que está ouvindo a gente agora, independente disso, o que eu sempre digo? Eu sou homem e eu não tenho tendência homossexual. Eu sou tentado a trair a minha mulher quase que diariamente. Eu sou tentado na minha área de fraqueza, que são outras mulheres. E eu preciso lutar contra o pecado do adultério, da prostituição. Se uma pessoa tem a tendência homossexual, se o que ela gosta é homem, essa é a fraqueza dela, ou mulher, né? No caso de mulher, mulher, homem, homem. Se essa é a tendência dela, ou a fraqueza dela, o que ela precisa entender é que o cristão, o pastor, a igreja, Deus não condena apenas o homossexualismo. Ele condena a prostituição, ele condena o adultério. A Bíblia chama pecado adultério, prostituição é pecado, homossexualismo é pecado. E nós somos contra o pecado. Não somos contra o adúltero, o prostituto ou o homossexual, mas contra a prática do pecado. Já teve alguma experiência de tratar com uma pessoa que diz querer sair desse tipo de vida, que não quer mais e tal, de tratar e essa pessoa realmente está nos pés de Jesus até hoje, ou não está nos pés de Jesus, mas pelo menos colocou a vida em ordem como queria? Temos casos. Temos casos de pessoas que tentaram e não conseguiram, e temos casos de pessoas que tentaram e conseguiram. Inclusive moraram com outras pessoas e hoje estão firmes há muitos anos com Jesus. Casados, na bênção, outros lutando. Porque é uma luta, pastor. Essa pessoa vai ter essa luta pelo resto da vida dela, talvez, e eu a minha luta pelo resto da vida. E o que Deus pede para mim não é para eu negar a minha luta. Então o senhor acha que é um caso de psicólogo, é caso de médico, é caso de Deus? O que o senhor diria? Para mim, dependendo do caso, é um pouco de cada. É um pouco de cada. Precisa de um psicólogo cristão, precisa de oração e quebra de maldição, precisa de acompanhamento, um pouco de cada. Alguma área mais forte, espiritual ou mais emocional, mas um pouco de cada. E nós vamos lutar contra isso para sempre. E o que nós temos que fazer é vencer o pecado. Pastor de igreja, com esse por problema. Muitos anos. Eu sou pastor de igreja, vou fazer esse ano, agora em janeiro do ano que vem, 17 anos da mesma igreja. Na mesma igreja, Brasília. Brasília. Tem congregações? Nós temos 5
Uma igreja e 4 E congregações 4 hoje. congregações. É. Tudo na grande Brasília. Eu tenho 2 ali Brasília. pertinho de Brasília, que seria divisa ali Goiás. Goiás. É. Ok. Dentro da igreja, já enfrentou alguma situação dessa natureza? Já enfrentamos algumas E situações. conseguiu trazer a, a libertação para essa vida? Conseguimos. É? Eu lembro de um agora que está casado, Porque está às bem, vezes está em a pessoa tratamento. na igreja fica com vergonha, sai e não quer saber mais e depois de muitos anos se arrepende de não ter lutado contra o próprio desejo que tinha e tal. O senhor acha certo isso, a pessoa lutar contra o seu próprio desejo? É o que eu falei, eu luto contra os meus desejos que não são bons para mim e que ferem a Deus como pecado, e a pessoa tem que lutar contra esses desejos, Porque fere a Deus. porque fere a Deus como e é pecado. pecado e é ruim para ela. Né? Aham. Então ela vai lutar contra isso. Cada um vai lutar contra a sua área de tentação. O senhor teve algum estudo, estudou muitos anos para poder tomar conhecimento dessas coisas ou foi sua experiência como pastor que lhe trouxe toda essa experiência que o senhor tem? Pastor, eu estudei, eu li muito, eu participei de seminários, eu fiz seminário, né? Mas o que me formou foi o meu pastor. Eu sou fruto de um ministério, sou fruto de um discipulado, eu sou fruto de uma igreja onde o meu pastor tinha um trabalho muito forte com família. Ele pregava no Brasil e fora do Brasil nessa área de família. E o senhor fazia parte da equipe? Da equipe dele, e na verdade assim, ele tinha uma equipe grande de trabalho, mas a equipe que trabalhava com ele no Ministério de Família era eu e a pastora Maírla. Então a gente acompanhou ele muito, ouviu muitas mensagens, ele era psicólogo cristão, pastor, especialidade na área da família, e nós ouvimos muito, tanto sentados como na pregação, como ouvindo os DVDs, e isso nos formou e nos sedimentou. Então, muito do que eu transmito hoje, não tudo, porque você depois ouve, cresce, lê, mas a minha base de família, tanto o sucesso do meu casamento como a ministração, é fruto desse ministério, desse discipulado. Viaja muito? Eu viajo todo final de semana, Todo praticamente. final de semana. É. Na realidade, a igreja hoje, ela não está só sobre os seus cuidados, mas tem outros que Há uma estão equipe. lhe ajudando. Nós temos um chamado muito forte para a área da família, uma necessidade mundial, cresceu muito, muitos pedidos de agenda, e nós tivemos uma direção de Deus de nos dedicarmos mais a isso. Já viajou o Brasil todo? Todo. Todo, norte a sul, leste a Norte a oeste? sul, leste a oeste. Qual foi o maior número de pessoas que o senhor já ministrou e aonde? Pastor, nós alcançamos, num final de semana, em Santarém, cerca de 100 mil pessoas por causa da transmissão na televisão. No culto do domingo, deve ter dado umas 15 mil pessoas. Em Santarém. Em Santarém. Mas só que eles têm, lá a Igreja da Paz de Santarém, que está na visão do MDA, eles têm cerca de 50 igrejas na cidade. Então, o que acontece? Na primeira mensagem que eu preguei, 7 cultos no domingo, eu preguei os 7, eles filmaram em DVD. Então, todas as igrejas passaram o DVD no culto de domingo à noite. Então, no culto de domingo à noite, nós atingimos cerca de 60 mil pessoas. No mesmo lugar, 15 mil pessoas. No mesmo horário do domingo à noite, 60 mil através de DVDs. E com a televisão, mais de 100 mil pessoas nesse culto. Nesse final de semana, melhor dizendo. Ok. Fora do Brasil, quais países já visitou? Vamos lá, eu já vi vários países da Europa. Para ministrar. Para ministrar. Já vi em Portugal, Alemanha, Londres, Suíça, Irlanda. Agora que eu estou me lembrando, seriam esses. Já fui para o Peru, África, Japão, já fomos Estados Unidos, que eu me lembre, é isso agora assim de cabeça. Ok. Me responda algo. O que o senhor diz, já que o senhor lida com a questão familiar, é muito questão também emocional, né? Na questão emocional, o que o senhor pode dizer para mim sobre a eutanásia? Olha, pastor, eu acho uma situação complicada, mas eu sempre fico com a Bíblia. Então, qual seria, então, esse ficar com a Bíblia? Eu sou contra
a eutanásia. Desligar os Desligar os aparelhos. Eu sempre vou crer que a hora que Deus quiser, Ele vai fazer. Eu posso até orar pedindo, Senhor, alivia, que aconteça, mas eu tomar atitude, eu não tomaria. Eu não correria. Eu tenho uma política, tem uma propaganda no Brasil do Detran que diz, na dúvida, não ultrapasse. Nós sabemos que no Brasil existe um pastor, né, que tem um filho há anos, né, vegetando, vamos dizer assim, e tal, e ele não desliga os aparelhos. Será que essa vida não estaria pedindo dentro dela para que desligasse? Creio que sim. Se fosse eu gostaria que desligasse, né? Se eu decidir, por favor, me mata, me leva, mas eu sempre acredito que o poder de dar ou de tirar a vida só pertence a Deus. Eu não encontro alguma coisa na Bíblia que me dê liberdade de tomar essa decisão, por mais que eu ache, de repente, vamos colocar uma situação, mas eu acho que deveria, ou eu acho que não deveria, mas eu não tenho certeza, sem a certeza eu não faço uma coisa Projeto? dessa. Tem algum projeto para o futuro? Isso. Muitos projetos. Para o seu ministério? A gente quer traduzir o material para o inglês, para o alemão, para o francês, para o espanhol. Uau. A gente quer disponibilizar o máximo do material, o mais barato possível para servir e abençoar famílias. Nós queremos ver famílias e casais restaurados, abençoados, vivendo a vida abundante que Jesus prometeu dentro da família e do casamento. Glória a Deus. Bom, a última pergunta eu quero deixar para a senhora. Certo. Ok? Seria o seguinte: o que a senhora diria para as mães para aquelas mulheres casadas que não conseguiram ser mãe até o dia de hoje? Bem, eu quero dizer para você, querida, que continue acreditando, continue crendo. A Bíblia está cheia de histórias de mulheres estéreis que foram alegres mães de filhos. Então, creia, e se você perceber que, de alguma maneira, ou de maneira natural, realmente isso não pode acontecer, a idadezinha está chegando, por que não cogitar a possibilidade também de ter um filho do coração, pensar em outras alternativas? Eu sou privilegiada de ter o meu quarto filho, é um filho do coração, pastor. E eu sou nós na nossa casa somos muito felizes de podermos ter oferecido ajuda a essa criança que, se não estivesse conosco hoje, estaria certamente sofrendo risco de vida, em apuros, e hoje é o melhor aluno, um dos melhores alunos da escola, é um menino educado, um jovenzinho temente a Deus. Então, eu dou esse conselho para você, mamãe, continue acreditando, porque Deus certamente tem filhos abençoados para você, de uma maneira ou de outra. Os caminhos de Deus são mais altos. Amém. Pastor Ricardo, por favor, deixe uma palavra para a nossa igreja, né? Quero agradecer, tá, a presença do senhor aqui esses dias conosco, né? E principalmente aqui no nosso programa. Qual a palavra que o senhor deixaria para a nossa igreja que está completando 15 anos? Que isso? Pode olhar para aquela câmera ali e tal, e falar direto para ela. Meus queridos da Assembleia de Deus aqui de Londres, desse ministério abençoado, 15 anos é uma data muito especial, é uma data muito linda, é uma data que eu penso consolida um ministério, uma igreja, mostra que veio para ficar e que vai ser bênção. Eu desejo que vocês continuem crescendo, prosperando. Eu quero dizer para vocês que o que vocês têm aqui na realidade da Europa é extraordinário, mas Deus tem muito, muito, muito mais, porque Ele é grande e maravilhoso. Eu quero dizer para o pastor, para a pastora, para a equipe, para a igreja, isso é só o começo. Os próximos 15 anos, se Jesus não voltar, a conquista será infinitamente maior em nome de Jesus. Vocês estão aqui para viver o que a Bíblia diz. As portas do inferno não prevalecerão contra vocês, porque vocês são igreja do Senhor Jesus. Por isso, avante, igreja poderosa,
Deus abençoe muito vocês e parabéns, pastor. Parabéns, porque é uma igreja linda, é um ministério lindo. Que Deus abençoe vocês muito. Amém. Muito obrigado. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Friends of God. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.